Ele atua, dirige, escreve e produz. O Conexão Regional de hoje recebe Daniel de Almeida Santos, que é produtor cultural, ator e publicitário, e veio aqui para falar a respeito do Núcleo Experimental de Cinema e Arte, que começa agora em Campinas. Daniel, o que é o Núcleo? Bom, em primeiro lugar, sou tudo isso, só não ganho dinheiro, viu? Olha, na verdade, antes de eu começar a falar do núcleo, eu vou falar um pouquinho do Senarte, que na verdade, assim, é uma associação cultural que está englobando esse núcleo, né? Que a gente apelidou de NEC, né? Que é Núcleo Experimental de Cinema e Arte do Senarte. E o Senarte, ele vem de uma história de teatro aqui em Campinas, há mais de 20, 25 anos, através do Walter Riss e de outras pessoas que foram entrando e saindo da companhia e tudo mais, porque, na verdade, assim, o trabalho do Senarte eu acho muito legal, primeiro estar falando disso, para depois chegar no núcleo mesmo, é que lá ele trabalha muito com a questão, como o Boal, Augusto Boal, a questão do teatro do oprimido. É um núcleo que qualquer pessoa pode, ele acredita que qualquer pessoa pode começar a fazer um curso ali e não se tornar um grande astro, coisa do tipo, mas experimentar a arte em si. Então, lá é um espaço que depois eu vou estar falando um pouquinho mais sobre o espaço, aberto a qualquer pessoa. Ele tem um espetáculo há muito tempo que faz, de popular, que é da Paixão de Cristo, então assim, é muito legal que a gente fez um trabalho uma vez que eram donas de casa, eram faxineiras, Eram eram... não atores, Isso, não exclusivamente atores, não atores. exatamente, a experimentação mesmo, em geral. E a ideia do núcleo de cinema, e não só vai abranger cinema também, vídeo, TV, é exatamente isso. Lógico, está aberto a qualquer pessoa, mas é para a pessoa ter essa experiência assim, de experimentar mesmo a questão dos grandes autores, da história do cinema, das diversas funções dentro de um set de filmagem, desde o diretor de fotografia, a continuidade, qual a importância de cada um. A gente chama de um grupo de estudo mesmo. Eu já tiro porque muitas vezes a pessoa fala, então a gente vai fazer curta, a gente vai fazer longa, a gente vai fazer isso, as pessoas têm essa ânsia, né? Já quero aparecer na Já telinha, vamos dizer quer assim. pôr a mão na massa, efetivamente, A já quer chegar ideia é fazendo. essa também, mas bem mais para frente, bem mais para frente. A ideia agora, no começo, é na verdade criar esse grupo de estudo mesmo, porque a gente acredita assim, mesmo que a pessoa não tenha uma experiência, mas eu acho que a parte educativa tem que existir, para o trabalho existir. Não é você chegar, tá na tela ali, já tá fazendo trabalho como ator, ou, eu tenho uma câmera e já sei manuseá-la. Não. Conhecer toda a história de como foi feito, trabalhar a história da arte para poder ensinar a iluminação, porque aí fala assim, mas por que, né, a história da arte? Porque os grandes iluminadores da época foram os grandes pintores, grandes, né? Então você ter todo esse meandro para depois poder chegar numa questão de produzir algum curta dentro da cidade de Campinas, um longa, porque a cidade de Campinas tem um histórico também, mas que, vamos dizer assim, tá meio esquecido, tá meio amuado nessa questão de cinema. João da Mata foi um dos filmes mais famosos, né? Sim. Feito aqui na cidade de Campinas. E a ideia principal surgiu disso, conversando com o Walter. Falei, Walter, eu sempre tive essa vontade, eu já vinha há um tempo fazendo esse projeto, tudo. E só que eu não tenho espaço X para acomodar essas pessoas com equipamentos para poder tá a pessoa, o palestrante que vinha apresentar um PowerPoint, apresentar uma coisa do tipo, um local não super equipado, mas que conforte as pessoas ali, né? Sim. E que tenha aquele momento ali de troca de ideias. E o principal também é exatamente isso, troca de ideias. A gente não vai estar simplesmente, eu sou um professor e vocês vão me ouvir. Não vai ser vertical, Não, não é não, vertical a coisa. a ideia é exatamente essa, é experimentar, como o próprio nome diz, o núcleo, é exatamente isso, experimentar. E a gente na verdade, já fez o encontro, agora em setembro, foi um dos primeiros encontros, no mês de setembro, mas esse núcleo, a ideia é que ele se prolongue quem sabe, por um bom tempo ainda aí, né? É que seja permanente mesmo, esse grupo de estudos. E daí, desse grupo, qual é a função principal? Aí sim, fazer alguns curtas, alguns longas, trabalhar muito com a Web TV, criar, É que mas é uma tremenda ferramenta que ainda... que ela está sendo tá, explorada, isso, mas mas existe um pouco. terreno vasto aí para... Enorme, enorme, enorme. E assim, desse núcleo, a gente quer descobrir talentos, vamos dizer assim, porque na verdade a pessoa vai ter também a experimentação e com roteiro, de repente a gente descobre grandes roteiristas ali dentro.
De repente a pessoa já tem um pouco mais de experiência com uma parte técnica, como operador de câmera, ou quer se interessar mais por luz, ou maquiagem, ou atuando mesmo, entendeu? Então, na verdade, é isso. Desse núcleo, a gente produzir essas matérias mesmo. E também outra coisa. Esse núcleo, ele nasceu de uma ideia principal de um outro grupo, que depois eu falo um pouco mais, que são pessoas que já trabalham na área há um tempo, né, na área de cinema e vídeo, e que vai encabeçar isso. E dentro desses meses, que se Deus quiser se prolonga desse núcleo, eu tomara que ele tenha uma longa vida, a gente vai trazer palestrantes, de nome mesmo, assim, de peso, para estar falando um pouco sobre a sua experiência, né? Alguns contatos já fechados, como o próprio Marcelo Galvão, que é um grande diretor de cinema que está despontando aí, foi diretor daquele filme Colegas. Tem um filme dele que acabou de ganhar 2 Quiquitos, que é A Despedida, que é, eu esqueci o nome da atriz lá, a Juliana Paz, que ganhou o Kikito com ele também nesse filme. Esmir Filho, que é um cara que vem de um cinema já mais experimental também, que é a nossa ideia, né? Que o pessoal pode estar procurando também os trabalhos dele. O Luiz Carlos Vasconcelos, que é um grande ator também, é um cara que já confirmou presença, para falar um pouco da questão da atuação. E algumas pessoas regionais aqui de Campinas também, porque a gente não quer deixar de fora. A gente não quer só também falar assim, os caras só vão trazer gente grandiosa. Não. Só do eixo não, Rio-São Paulo. não isso, né? A gente está convidando as diversas pessoas e sabendo que é um núcleo experimental, aqueles que falam assim, não, beleza, eu encaro isso, vamos fazer. Daqui de Campinas também, entrando em parceria com algumas pessoas que já produzem na região. Eu acho que agora com esse projeto que é do Festival de Cinema de Campinas, né, que está se embreando agora, que é também já uma porta de entrada muito legal para o próprio núcleo, Sim. porque não adianta você também produzir e não ter onde mostrar. Sim. Então é muito legal esse projeto, a gente já conversou com o Paulo Evans também, que é um cara que está super aí também, super ativo na área, e é um dos parceiros também, que a gente vai estar trazendo para estar conversando. Então a ideia principal do núcleo, cara, é essa mesmo, é experimentar, desde o cara que já tem uma experiência legal, mas desde aquela pessoa que não tem experiência nenhuma, de repente quer se apaixonar pela sétima arte, entendeu? Quer conhecer a história do cinema, ela quer saber como é que é o famoso por trás de tudo isso, como é que funciona, não só o brilho ali de, fui no cinema, eu liguei a televisão e é assim, não, como é que é feito tudo isso, como é que é produzido. Tem toda a cadeia produtiva de antes do filme ou do vídeo em si acontecer, tudo antes, que na verdade é 80%, 90% do trabalho, é o antes e é feito por trás das câmeras. É isso que vocês querem mostrar antes de efetivamente ligar a câmera. Exatamente. Para ter essa vivência mesmo, assim, né? Porque eu sou um cara que vem de um sistema de educação, de pedagogia da imagem mesmo. Como é que é você trabalhar isso pedagogicamente, né? Não é só você simplesmente ligar uma TV ou vamos assistir um filme e debater. Tudo bem, o debate é muito importante, que vai ter isso também, né? A gente vai estar trabalhando com filmes famosos, com filmes não tão famosos assim, com filmes de fora do circuito, né? Que não aparece tanto para as pessoas, porque as pessoas, vamos dizer assim, o dito popular está acostumado muito com aquilo que a televisão passa. A televisão mais aberta, que é aquela coisa... te entrega, né? Exatamente. É aquela coisa... a escolha, né? Exato, que é valoroso. É valoroso, o cara teve um trabalho para fazer aquilo e tal, mas é muito mercadológico, né? Sim. Às vezes até, não sei se é a palavra eu posso estar usando, mas às vezes é muito vomitado na cara das pessoas, né? Aquela coisa, né? Vamos explodir isso, fazer aquilo. Não, mas existe um outro cinema também que é um cinema mais político, é um cinema mais de arte, é um cinema mais educativo, entendeu? Então, para as pessoas terem essa oportunidade também de conhecer esse tipo de trabalho. Então, vai ter também essas rodas de debate, sim, dentro do núcleo, entendeu? Então, na verdade, cara, o sonho desse núcleo é que ele vire, eu espero que vire mesmo, e já convido qualquer pessoa que queira participar do núcleo também a estar procurando informações, depois eu vou passar aqui o endereço, o telefone, como é que contacta, para que tenha essa experimentação e vamos fazer. Eu tenho uma coisa assim, eu gosto muito do Quentin Tarantino, que é um diretor super jovem, assim, e ele tem uma frase no livro dele que eu estava lendo, que ele fala assim, não também aqui, não estou querendo julgar ou falar assim, o acadêmico não é importante, né, de você estudar, fazer uma boa escola de cinema para estar aprendendo. Mas ele fala uma coisa assim, quer fazer cinema? Quer fazer vídeo? Vai lá e faça.
Então, mas esse vai lá e faça, que a gente... Perpassa por tudo também, Exatamente, por todo um processo exatamente. de estudo, não é simplesmente Isso. aquele negócio de uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, não... Às vezes uma ideia na cabeça e uma câmera na mão fica vazio demais, né? Às vezes o cara não sabe nem o que está fazendo com a câmera, aí joga fora e a ideia na cabeça fica jogada, fica vazio. Então, na verdade, é isso. Vai lá e faça. Essa é a ideia principal. Só que antes de fazer, vamos estudar juntos. E vamos dar oportunidade para quem quer, vai lá e fazer, saber como, pelo menos, né? E de uma maneira gratuita, porque é gratuito. O núcleo, a ideia é essa. A gente não vai ter custo para as pessoas, entendeu? Então, Tá, pessoa... Aí tem algum patrocínio por trás ou por enquanto as pessoas, ou a ideia é que as pessoas se doem para... A ideia principal é isso. Para que a coisa aconteça. Exatamente. No começo, a ideia principal é se doar. A gente está com um provável patrocinador, mas ainda não tá ligado, assim. Ele quer ver primeiro a coisa andando, para depois começar, quem sabe, botar uma quirelinha ali. Porque é lógico, né? Tem o espaço precisa de uma faxineira, o espaço tem água, as pessoas vão... A gente vai ter um café, uma coisa de... Então, tudo isso tem um custo, sim. Então, pelo menos para esse custo, assim, de manutenção, tudo, a gente vai ter, lógico, alguém para estar bancando isso, entendeu? E de onde que surgiu a ideia? Você viu uma oportunidade de externar isso, de somar isso com o que estava faltando na cidade? Como que isso aconteceu? De onde veio essa ideia? Essa ideia, na verdade, veio de paixão, né? Na verdade, assim, eu sou um apaixonado pela sétima arte. Como você falou no começo, né? Dentro disso, eu comecei a trabalhar com diversas áreas, para aprender um pouquinho mesmo de cada uma. Não sou um expert nisso, não estou engatinhando. Mas é de uma paixão mesmo. Eu amo cinema, adoro ver, adoro estudar o cinema, adoro falar sobre o cinema. E assim, aqui em Campinas a gente tem o MIS, que é um espaço muito legal, que se as pessoas não conhecem, é legal de estar aí, ver, conhecer. E o Oreste é um cara que é um parceiro muito gente boa. O professor Oreste, para mim, ele é uma sumidade aqui em Campinas, assim, né? Inclusive tem um documentário que a gente está produzindo sobre ele, aqui em Campinas. E é apaixonante falar de cinema com ele. Por ele ser um professor de história, ele vai estar sempre ligando também a questão do cinema a um fato histórico, o porquê está acontecendo aquilo, né? E o porquê daquele filme. Então, isso é uma coisa que sempre me tocou. Eu falei, pô, isso é uma oportunidade também de estar passando para as outras pessoas, em geral. Então, a ideia principal surgiu isso de uma paixão mesmo pelo cinema e da oportunidade, que eu acho assim, a gente tem Paulínia, que é aqui próxima de Campinas, que tem esse polo de cinema, né, que parece que agora está tendo uma pequena retomada, né? Já teve uma retomada, mas é uma parada e agora está voltando. Mas é uma coisa ainda mercadológica, bem mercadológica, e de pouco acesso para aquelas pessoas que querem também fazer, querem produzir algo. E a ideia do núcleo surgiu disso também, por Campinas ser uma cidade tão grande, né? Toda a região também é enorme, porque a gente também vai receber, já tem pessoas que estão vindo de Montemor, estão vindo de Cosmópolis para poder participar do núcleo. Então, assim, a gente viu essa oportunidade de estar produzindo dentro da cidade de Campinas e regionalmente falando esse tipo de trabalho, porque eu acho que tem muitos talentos que estão aí na sua casa, que estão aí dentro de uma escola, que é legal, isso é muito legal, porque tem alguns professores participando do núcleo também, porque querem levar a ferramenta vídeo e cinema para a sala de aula. Como trabalhar isso com os alunos, por exemplo. Isso é uma coisa muito legal, acho super valoroso isso, porque hoje qualquer aluno tem um celular. Aí, ao invés de o cara estar filmando só violência, besteira, briga, quer filmar a calcinha da menina, quer filmar não sei o quê, não, vamos usar esse celular para outro recurso, que com o celular você faz o teu filminho, entendeu? Então, isso é muito legal. Então, a ideia principal do núcleo é essa, faça, vai lá e faça mesmo, mas a gente vai dar as ferramentas, né? Aquela coisa, a gente não vai dar o peixe total para a pessoa comer, mas a gente vai conseguir, eu espero, com todas as pessoas que estão fazendo parte disso, dar essa oportunidade, a pessoa falar, não, então pelo menos eu tenho agora eu tenho assim, não uma Até formação. Então era uma coisa distante. Isso, para a pessoa, exatamente. É mais uma possibilidade da pessoa... Porque quanto custa fazer uma faculdade de cinema? Então, caríssimo. Às vezes a pessoa até tem um desejo, mas às vezes o cara lá, ele é o porteiro da coisa, ele fala assim, pô, eu tenho um sonho, de repente eu escrevi um roteiro, eu queria ver isso transformado. Entendeu? Aí você sabe que não acontece dessa maneira, né? E o núcleo, na verdade, é para isso. É lógico, vai ser filtrado, né? Aquilo, eu tenho um roteiro, vou fazer. Não.
vai ter toda uma questão, as pessoas vão, esse roteiro é legal para ser feito ou não, aquilo outro. Tem uma discussão mesmo, é um grupo aberto de estudo, mas que todos vão estar ali votando para que, esse funciona, é legal para esse momento da cidade, é legal para a gente estar nos espaços. Outra coisa também importante que se falar é a questão dos espaços. A gente quer já está acabando o tempo, eu falo bastante aqui. Finaliza essa parte de espaços para a gente chamar o intervalo e a gente continua falando disso. Tá bom, tá bom. A questão dos espaços é assim, o Núcleo já está com algumas parcerias com algumas casas de cultura, Casa de Cultura Andorinha, alguns espaços, o próprio MIS, espaços comunitários, onde a gente quer, depois que criar isso, começar a jogar vertentes na região de Campinas, entendeu? De repente uma pessoa vai lá nesse núcleo e começa a dar um tipo de aula também, ou exibição dos pequenos trabalhos que serão feitos. Então, essa é uma coisa que também eu acho muito legal, para fortalecer mais ainda esse núcleo, para não ficar aquela coisa também só naquele espaço, mas ele criar raízes por toda a cidade de Campinas, né? Essa daí é a principal. Se deixar falar, eu vou falando aqui um monte. Tá certo. O Conexão vai para um rápido intervalo e a gente volta mais falando de núcleo de cinema em Campinas, de videoprodução, de teatro, de roteiro. A gente volta já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com o Conexão Regional, falando do Núcleo Experimental de Cinema e Arte em Campinas, com o Daniel de Almeida Santos, que é produtor cultural, ator, publicitário, videomaker, o cara é multimídia. Ô Daniel, fala um pouco pra gente do Farofa Cool, o que é o Farofa Cool e de onde surgiu a ideia e quais são os vídeos que tem disponíveis, como que aconteceu o Farofa? Farofa é uma experiência muito legal, assim. Na verdade, ele surgiu... São vários amigos que trabalhavam com diversas áreas do vídeo. E por coisa, não sei, do acaso e tal, essas pessoas se reuniram numa produtora para trabalhar por um outro projeto. E daí a gente queria fazer algo nosso, né? E a ferramenta do YouTube tá aí e já estava estourando com várias outras produções para a internet. E a gente decidiu, falei, por que a gente não pode fazer também algumas coisas assim? Então, algumas pessoas são da área de criação gráfica, outros gostam mais da área de roteiro, eu com essa coisa mais de interpretar também. Eu falei assim, vamos juntar e vamos montar esse grupo, né? E aí não tinha um nome, né? Eu falei, pô, vamos colocar Farofa, né? Farofa. Aí ficou Farofa. Por que Farofa? Porque a gente trabalha exclusivamente com a coisa da comédia dentro desse grupo, né? Mas, como a gente não tem um patrocinador, a gente pode fazer aquilo que a gente quer. Essa é a vantagem. Essa é a vantagem. A gente escreve o que a gente quer. E a gente preza muito por um humor inteligente também. A gente não quer copiar Pânico, essas coisas assim que eu acho... Eu sou o cara que... Porta dos Fundos é fonte de inspiração? Porque o Farofa surgiu mais ou menos no mesmo período, Isso, né? Em agosto. Um pouquinho antes, a gente pode falar. A gente só não tem 1 milhão do que eles têm lá de acesso, aquela coisa toda, mas a gente surgiu um pouco antes. Mas nessa mesma onda mesmo, né, do Porta dos Fundos. E assim, a mesma coisa que a gente estava falando do cinema, do núcleo e tudo, é a mesma coisa que as pessoas têm no Farofa, a paixão por produzir isso. E é a liberdade que a gente tem por não ter uma produção executiva. Fala, não, vocês vão ter que fazer isso ou falar isso. Então, dentro do Farofa, as pessoas podem procurar, inclusive por Farofa Cool, que depois do nome Farofa, colocou Cool,
que a gente falou assim, vamos colocar uma coisa brasileirada, que é a farofa, cool, né, de legal, tal, americanizado, porque aqui a gente é bem americanizado no Brasil, né? Infelizmente, às vezes eu até falo que é americanizado. Então virou Farofa Cool. E dentro do canal do YouTube, que é só procurar por Farofa Cool, que a pessoa vai estar achando lá, ela vai encontrar diversos estilos de vídeo. De vídeos. É como se fosse um canal de TV, só que lá tem um dos participantes que é o Rafael, o Rafão, ele gosta muito de falar de games. Então ele tem um programa específico que é só falando de games, que é o Joga Lá Fora. Pega um sofá, bota do lado de fora mesmo, que é aquela ideia da mãe, falou, menino, para de jogar aqui dentro, vai jogar lá fora. Aí virou isso, então ele tá sempre só falando de games. Então cada um faz aquilo que tem vontade. E enquanto tá apresentando, que nem eu Jogo Lá Fora é o Rafão, eu vou lá de cinegrafista e filmo ele, entendeu? Então a gente faz essa troca. Exatamente. Quando é o contrário, a gente está fazendo alguma dramaturgia, outro tá escrevendo também, no Farofa. A gente já chegou a... É muito engraçado, já chegou... É produzido aqui, mas a gente chegou a ficar 3 meses numa TV de Penápolis. Penápolis, cara, olha que engraçado. Que uma amiga nossa que era do Farofa também tinha um contato nessa TV, uma TV regional de lá. E o cara gostou da ideia e tal. E a gente produziu como se fosse uma sériezinha mesmo e era apresentada lá, né? A gente nem assistia, porque canal lá de Penápolis, né, cara? Tá um pouquinho longe. Exatamente, né? Mas pra gente foi muito legal, porque a gente tava na aventura, né? Falar, vamos fazer. Porque o nosso forte mesmo é o YouTube, né? O YouTube é o nosso forte, exatamente por não ter uma questão de regra de distribuição. Eu acho que o YouTube é um puta no canal. Eu acho que a internet em si é um canal muito legal, porque você não tem essa coisa, né? Produzir, você até pode agora, produzir. Onde que eu vou exibir? Exatamente. E aí você precisa de exibidor, aquela coisa, tem que pagar. Não, tudo você faz. A gente preza pela qualidade, assim. Hoje antigamente você tinha uma produtora, você tinha que ter equipamento gigantesco, precisar de não sei quantos técnicos, aquilo outro. Para esse trabalho nosso, como é mais independente mesmo, com as questões do avanço da tecnologia, as DSLs, são essas câmeras que filmam também, tudo diminuiu um pouco mais, né? Dentro do próprio Farofa Cool, todo mundo edita, né? Então o pessoal termina de gravar aí fala assim, quem vai editar? Eu edito, aí vai para casa de fica lá, vai editando, dali mesmo ficou pronto, aprovado, pum, já joga no canal. Então já distribui e depois a gente mesmo nós mesmos vamos fazendo, passa para passa para outro. Não tem uma regra, assim, que obrigue vocês a produzirem obrigue no sentido assim, nós temos que fazer X vídeos por mês. Não, porque assim, o nosso ganha-pão nem é esse, Sim. Entendeu? Tem vezes que até marca assim, então gente, esse final de semana a gente vai gravar? Aí fala assim, aí um fala, esse final de semana não, porque eu tenho um trabalho fazendo isso aqui. Então tudo bem, vamos encaixar no outro. Então não tem uma coisa assim. Inclusive a gente está parado um pouco, mas porque estamos produzindo já umas séries aí para jogar aos poucos, assim. Vamos fazer o contrário, porque a gente estava produzindo muito. Tá fazendo gaveta. Isso, a gente estava produzindo demais e às vezes não tinha tempo depois que jogava, né? E no YouTube tem isso também, né, cara? Você joga um material, ele tem um boom, mas depois... Né? Se você não dá continuidade, fica aquela coisa. Eu falei, gente, vamos produzir vários e aí a gente vai soltando, porque aí dá tempo de a gente fazer os nossos outros trabalhos, né? Tal, que tem que ganhar o pão e tudo aquilo. Então, assim, tá vindo coisa boa aí, coisa nova, que eu acho que o pessoal vai curtir também. Foi muito legal no começo, que tinha um personagem que eu criei que é o Bufunda, é o Robert Nelson Bufunda. O Bufunda saiu de uma homenagem ao Bussunda, que era do Cacete Planeta, exatamente. Porque o Bruno, que participou do nosso grupo, ele tem uma dificuldade na fala. E aí ele falava, é uma homenagem àquele cara lá, sabe? Como é que era? Bufunda, o Bufunda. Eu falei, que Bufunda? Bufunda. Aí ele falou, o Bussunda, Aí eu falei, gostei do nome. Aí criei um personagem chamado Bufunda. E aí, cara, a gente saiu pra gravar na 13 de maio, no meio das pessoas, aquela figura com as roupas super coloridas, um cara que falava um pouco de francês, um pouco de americanês, como diz ele, misturado com o brasileiro dele. E as pessoas acharam muito legal, a gente estava filmando mais a reação da galera, esse personagem chegando na cidade. Isso que eu ia te perguntar, como que é a reação das pessoas num lugar tão público como a 13 de maio, para um personagem que evidentemente é diferente do contexto do lugar ali. Como que foi a reação das pessoas? Em primeiro momento alguns espantos, né?
e depois acostumar. Que nem a gente fez um passeio por toda a 13 de maio mesmo, e eu tava meio, às vezes, que nem político, né? Falando com a galera, oi, tudo bem e tal, falava em francês, misturava e tudo. E algumas pessoas até ficavam meio achando estranho que era aquilo, mas quando via a câmera, né, falava, deve ser alguma coisa pra TV, alguma coisa do tipo, assim, né? A gente não tinha aquela coisa de fazer a câmera escondida e a pessoa ali, não. Tava ali filmando. E depois, às vezes, explicava, né? Eles perguntavam muito pro pessoal que estava técnico ali, trabalhando com a gente, né? O que estava acontecendo, quem que era aquela figura. Só que a gente sempre brincava que esse Robert Nelson, ele é um cara que ele veio para fazer um filme na cidade de Campinas. E o pessoal falava, não, ele é um ator internacional, sabe? Voltou para Campinas. Trabalhava com esse lúdico, tudo. E as pessoas se envolviam, conversavam, perguntavam algumas coisas. E a gente brincando, a coisa da comédia, tudo. Ele leva uma galinha daquelas que faz aquele barulho de plástico, né? Que é a Mesquita Jones. Mesquita Jones, que é a parceira dele, assim, né? Que, inclusive, é um dos vídeos que tá vindo aí, que é da série final do Bufunda. E será que Bufunda vai morrer? A gente vai ver aí. E foi muito legal esse personagem que ele deu praticamente início ao Farofa. E no outro dia que a gente lançou esse vídeo, que foi feito na 13 de maio, o pessoal da Rádio Bandeirantes, daqui de Campinas, ligou para saber o que era. Então, repercutiu que a gente nem sabia. Ligou no meu trabalho, até a gente ficou sabendo, a gente viu o que é isso, né? Aí eu falei, é um personagem dentro desse canal, tudo. Aí a menina até lançou a matéria dentro da rádio, foi muito legal. Trouxe mais visualizações para o canal. E lá dentro, falando dentro do canal do Farofa, as pessoas vão ver que não só tem vídeo relacionado a isso. Tem dramaturgia, também, comédia, tem programas de entrevista, que é legal também que a gente faz com artistas aqui de Campinas e região. Artistas que geralmente não estão na mídia, mas que são artistas mais tarimbados do que muita gente que está na mídia. Uhum. E a gente faz e joga no nosso canal, para as pessoas estarem visualizando. E uma coisa muito legal também já de marketing nossa é isso, porque a gente convida você, por exemplo, vou convidar o Michael, que apresenta o programa aqui na TV Câmara. Aí, todas as pessoas que te conhecem, dentro da rede, são seus amigos, vai estar automaticamente entrando no nosso canal. Sim. Então, é o meio nosso marketing também de trazer visualizações. Então, a gente está sempre entrevistando as pessoas, tudo, porque aí os amigos vêm, assistem, começam a divulgar os nossos vídeos, começam a curtir, e aí automaticamente eles já recebem os vídeos também. Então, foi a maneira que a gente achou também de fazer esse marketing, esse lobby, já que a gente não tem essa produção toda por trás. E eu não sei se posso falar aqui no horário, mas um dos vídeos que mais tem visualização, isso é muito engraçado, cara. Foi um vídeo com uma atriz pornô que a gente fez, é um dos que mais tem visualização lá no nosso canal. Que aí ela veio falar do mercado, de como ela trabalhava, ela fez Multishow, ela fez MTV uma época, gravou vários filmes com grandes atores da área do segmento. Do cinema adulto aí. E a gente achou muito engraçado isso, falou assim, é um dos vídeos que mais... Eu falei assim, o povo gosta de uma sacanagem. Tem que tomar cuidado até agora que também na época de eleição aí, né? O povo gosta de sacanagem, tem que tomar cuidado com isso. Mas tem programas também, tem alguns eventos que a gente acha que é cultural, é legal, é aberto à galera, que a gente vai fazer. Teve o Bazar do Clube das Pinapes, que a gente foi fazer o evento deles. Teve alguns eventos lá na Casa de Cultura Andorinhas, que a gente foi fazer também. Onde fica a Casa de Cultura Andorinhas? Fica na região do DIC, eu só não sei que DIC que é, cara, agora, te informar. A Casa de Cultura é muito legal, que eles têm um espaço lá, que eles fazem um sarau todo mês, e qualquer pessoa pode apresentar. Então você vê muito legal, você vê os tiozinhos que são violeiros, que vão lá se apresentar, vê uma dona de casa que gosta de escrever poesia, que vai falar, então é um espaço muito legal. E o Farofa gosta disso também, de estar no meio da galera, no meio do povão mesmo, porque aí você capta cada figura, que depois a gente traz até para os nossos personagens também. E assim, cara, a nossa vontade é que um dia a gente gostaria que esse canal ficasse maior também, assim, atingisse um pouco mais, a gente tivesse uma produção melhor, a gente pudesse, sei lá, né, ter um ritmo de gravação, poder falar, ó, todos esses dias a gente vai fazer produção nova. Essa é a nossa vontade também. Isso necessita de patrocínio, precisa de dinheiro, tudo. Não sei se vir nesse patrocinador, é um medo também que a gente tem, se a gente vai ter essa liberdade. Vai ter a liberdade, vai ficar atrelado a isso pode, isso não pode. A gente tem muito medo disso, cara. A gente tem muito medo disso mesmo. A gente fala, será que não é melhor a gente continuar independente, fazendo aquilo que a gente gosta, do que de repente chegar alguém e falar assim, não, adorei, mas agora vai ter que ter esse formato.
Então é uma discussão que a gente sempre tem, fala se a gente vai fazer isso ou não. O Bruno, que é um menino muito legal, ele adora falar de HQ, né? Tem um programa lá para quem gosta também, que é só sobre HQ, só sobre gibis. Ele é um cara que entende muito disso. Aí, e de repente ele fala, mas e se de repente só um programa nosso o patrocinador gostar? Só querer que aquilo seja divulgado no canal. Os outros vai ficar como? Já que é uma coisa aberta e tudo mais, eu tô derretendo aqui, né? São as luzes, gente, são as luzes. Os problemas. Gordinho é assim mesmo, sofre. E assim, olha, eu vou falar um pouquinho da galera lá, senão depois eles vão ficar com raiva. Falar, pô, você não falou no meu nome. São quantos? Hoje no Farofa sou eu, o Rafael, que é o Rafael Gonçalves, o Bruno, o Rocha, que a gente chama, é o Bruno Garcia, a Jéssica Penteado, que é a nossa modelo do grupo. Aí, o que acontece? Essa é a cabeça do Farofa, só que a gente tem os transeuntes, que a gente convida vários atores para participar das produções que a gente precisa gravar. O grupo era um pouco maior, mas aí por essa dificuldade da questão de financeira, que as pessoas precisam se embrenhar dentro do mercado, aí acabaram algumas pessoas saindo, né? Outros foram estudar fora e tudo mais, e acabou ficando esse núcleo mesmo, assim, né? Eu, o Rafão, o Brunão e a Jéssica. Mas a gente sempre traz pessoas de fora para estar auxiliando e para estar ajudando, para estar gravando com a gente também, né? E quando precisa também, alguns técnicos que a gente conhece de emissoras, aquilo outro, vem falar, não, eu dou uma força, aquilo, eu gravo com vocês aí. Basicamente, cara, o Farofa nasceu disso. A gente tentou fazer uma parceria com a TV de Valinhos para estar rolando um programa lá, para fazer televisão. Porque é engraçado, né, cara? Eu defendo uma coisa assim, eu gosto muito da coisa do formato que é para web. Mas a galera tem essa coisa, essa paixão pela TV, né? Eu não sei, cara, se é essa coisa de... Eu não sei se é a própria... Eu vou passar porque eu tô derretendo aqui, desculpa. Tá quente, fica até feio. Né? Então, assim, falei, tudo bem, né? Parece que a fama, acho que a palavra é essa, né? As pessoas acham que a televisão traz a fama. As pessoas vão mais me ver, né? Assim, então parece que o seu trabalho é mais importante quando você está na televisão. Eu não concordo com isso, cara. Mas tem essa mágica ainda da TV. TV, né, cara? Que é da coisa do inatingível, assim, a TV é uma coisa tão distante, uma caixinha mágica ali que você... que para você, o fato de você estar ali dentro, você é extremamente importante, tal. Então, mas é uma outra dimensão. Mas eu acho que a ideia do Farofa, quando foi criada, e eu sempre defendo isso, e até o próprio núcleo que eu estava falando, o núcleo de cinema, é exatamente isso, desmistificar isso, tirar isso, cara, de que a televisão é o veículo mais importante para a tua imagem, vamos dizer assim. No caso do Farofa, porque se eu aparecer na televisão, pô, pronto, agora eu vou passar na rua, sou reconhecido. Não, cara, no entanto você vê, a gente foi gravar o do Bufunda lá na 13 de maio, no outro dia o pessoal da Rádio Bandeirantes estava ligando. A gente não ligou, porque a gente não tinha nem ideia de que isso ia acontecer. Alguém que viu e falou, achei muito legal, e foi por informação e chegou a gente. Então você tem a possibilidade também dos outros meios de poder ter essa pseudo-fama, né? Eu, pelo menos, não quero isso, né? Na verdade, é ter canais que você possa estar mostrando seu trabalho. Aí eu acho melhor, assim, porque a televisão é um mercado fechado. Porque ela depende de várias coisas. Ela depende caro. É caro, é muito caro, exatamente. Ela depende de pagar diversos funcionários, tudo isso, então isso depende de muita coisa. Então, na verdade, assim, eu falo, vamos aproveitar melhor a web, a todos os canais que tem para ser utilizado, e a gente consegue atingir isso. Que eu acho que tem muitas pessoas que chegam a isso. O próprio Porta dos Fundos, tudo bem, que é uma galera que já vem do meio televisivo também, né, famoso e tal, e que criou esse canal que, virou um boom e referência para muitos outros que nasceram depois deles, e eu acho que até muitos outros que vão vir aí. Vão vir. Mas eu ainda tenho uma coisa, assim, não estou falando mal do canal deles. Eu acho que eles não entraram na coisa da web, porque a coisa plástica deles é muito parecida com a TV. Você vê que o jogo de câmera, como eles gravam, tudo parece que você está assistindo novela também. Enquadramento, tudo é muito parecido com a TV. Talvez, pode ser uma jogada que aproximou mais as pessoas de verem, porque as pessoas estão acostumadas com aquela coisa quadradinha de novela. A câmera está aqui, contraplano, tal. Então isso também eu falo, eu não gosto tanto dessa linguagem, eu gosto da coisa mais de você
chegar, inventar, fez um plano aqui, mexeu ali, usar a possibilidade da web que ela dá isso, experimentar. A liberdade. Dá liberdade, porque falar, fiz um vídeo e deu certo. Pô, que da hora, vou sempre fazer assim? Não. Vou fazer um outro, puta, deu errado, ninguém viu, cara, tá um lixo isso. Beleza, no outro dia já esquece, você vai fazer no outro. Então dá essa experimentação para você criar possibilidades. É possível errar. Exato. Né? Então a web dá essa isso. liberdade de você errar e não ter... e tocar a bola para frente. Exatamente, você não tem uma continuidade, você tem um programa na TV que você tem que ficar sempre, semanal, mensal, falar, tem que fazer aquilo, tem que fazer certinho. Então eu acho que a possibilidade da web ao meu ver, é isso, cara, essa liberdade que você tem, entendeu? Ok, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco com o último bloco do Conexão Regional de hoje, falando de cinema experimental, internet, atuação, teatro, enfim, programa multimídia hoje. A gente já volta já, até mais. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Conexão Regional, hoje falando do Núcleo Experimental de Cinema e Arte de Campinas, com Daniel de Almeida Santos, que é produtor cultural, ator e publicitário. Daniel, além do Núcleo Experimental de Cinema e do Farofa Cool, que é uma coisa mais web, existe mais algum outro projeto que você e esse pessoal esteja envolvido? Sim, sim. Como eu sou ator profissional, eu não gosto de ter esses títulos, assim, eu acho muito engraçado. Tudo bem, sou ator profissional e fazem 22 anos que eu faço parte da companhia do SESI, daqui de Campinas. E a gente sempre faz... A companhia, ela teve vários outros atores que perdurou por esses tempos todos. Ela passou por várias burocracias dentro da arte do próprio SESI, né? Que no começo era um curso livre, aberto, e depois criou-se uma companhia mesmo dentro desses... O que acontece o SESI? O SESI ele oferece o curso gratuito de teatro. Não é necessariamente para quem é aluno, para quem é filho de industrial, de metalúrgico. É aberto à população. O que acontece? Se eu não me engano, todo mês de fevereiro ele abre as inscrições. Aí tem uma pequena cota que é para filhos de industriais e depois tem as datas que é aberta à população em geral. E é gratuito. Então, assim, aí tem vários módulos. Tem o módulo 1, lá do teatro, que é aberto para quem não tem experiência nenhuma com o teatro, não sei o que é isso. Tem o módulo 2, que já são as pessoas que geralmente passou por esse módulo 1 e que aí já tem uma experimentação um pouco maior. E o módulo 3, que aí você já tem um teste para poder entrar, tem um teste físico mesmo, de aptidão física para poder entrar, e um teste teórico. O teatro exige isso do ator, né? Ter um condicionamento físico diferente do, por exemplo, do ator que trabalha com cinema, com novela. Claro que depende do filme. Depende do filme, lógico, tem mas... isso sim. E é punk às vezes. Eu falo por mim que eu sou um pouquinho maiorzinho aqui, viu, gente? Aquilo tem uns exercícios pesados, assim. Você faz exercício físico mesmo pesado, corporal. Por quê? O ator, ele é muito corpo, né? O ator de teatro é muito isso. O corpo dele tem que estar presente em cena. Porque você tem, assim, é o 3D melhor que existe, né? Que eu falo, né? O teatro sempre foi o 3D. Sempre existiu o 3D, que é o teatro. E a presença do ator em cena, a resposta vai estar ali. O público está... A empatia vai ser imediata, se o cara estiver presente ou não. Quando a gente fala assim, a pessoa está presente em cena, ela te convence
do personagem, mas ela não te convence só pelo texto que ela está falando. Às vezes tem um ator que demanda um texto gigante, pegando vamos dizer, um texto de Shakespeare, que os textos são enormes, demanda um texto gigante, e um ator que pouquíssimas falas, mas o cara tem uma presença corporal física, que a gente fala, que você fala, nossa, aquele cara é tão bom, mas porque ele te convenceu nisso, entendeu? E para chegar a isso, a pessoa precisa passar por essa batalha, por esse condicionamento. A pessoa que está lá, que é coordenadora geral do núcleo, que é a Inês Viana, que já esteve aqui no programa, inclusive, sim, ela é formada pela Unicamp, e os espetáculos dela, para quem vai assistir, que eu já vou falar de um que vai estar estreando em novembro, ela vai ver que assim, tem muito mais dança dentro do espetáculo do que o teatro em si. Apesar de ela ser formada em artes cênicas, ela ama muito a dança, a Inês. Então, principalmente as danças regionais, que ela é uma pesquisadora de danças regionais também maranhense, e do norte, nordeste regional, assim. E todos os espetáculos dela, a gente já foi montado nessa companhia de Ciclo de Giz Caucasiano, de Bertold Brecht, Macunaíma, do Mário de Andrade, entre outros. Rubem Alves, a gente fez A Menina e o Pássaro Encantado, Rubem Alves. E você vai ver que a transformação que faz do texto é sempre para essa coisa regional. A gente pega muito as danças típicas de Maranhão e do Nordeste e coloca dentro desses espetáculos. Inclusive, eu me lembro que teve uma vez que teve uma crítica de um cara que ele falou, nossa, se o Brecht estivesse vivo, ele ia morrer, viu? Esse espetáculo, o Círculo de Giz, vocês colocarem... Tem uma dança específica lá do Maranhão, que é a dança dos arcos, a coisa, transformou no popular, né? Criticou isso. Eu não vejo dessa forma, cara, assim, né? Porque a gente pegou um texto de um alemão, de um autor alemão famosíssimo, mas deu a brasilidade, entendeu? Trouxe mais próximo das pessoas que vão estar... A tal da antropofagia um pouquinho, né? Isso, exatamente, entendeu? E para a pessoa que está assistindo também se aproximar um pouco mais. Não ficar só naquela coisa, então porque é um texto alemão, de um autor alemão, eu tenho que fazer o teatro coisa, alemão. Coisa germânica. Exato. Não, né, cara? Eu tô no Brasil. Então eu vou trazer esse texto, transformar. E que a gente viajou diversos SESIs do Brasil em geral, São Paulo. O teatro no SESI, aqui em Campinas, é SESI Amoreiras, isso, ali perto do Mário Gatti. Exatamente. E é sempre gratuito ali. Sempre gratuito. Aliás, tem eventos maravilhosos mesmo, assim, de musicais, grandes musicais, de orquestras sinfônicas, tanto de São Paulo, de Campinas, regional. É legal, assim, para quem está interessado também, em janeiro começa a abertura de inscrições para projetos no SESI. Tem regionais, que são daqui de Campinas e região, para quem de repente é músico ou é de alguma companhia de teatro, quer se inscrever. E tem os espetáculos que vêm de fora, espetáculos renomados, com grandes artistas, de grandes autores, grandes diretores, e tudo com acesso livre à população. A pessoa chega uma hora antes, como toda a regra, para retirar ingresso, né? Hoje, se não me engano, começa a funcionar agora, a partir desse mês de outubro, começa a funcionar numerado, as cadeiras lá, então a pessoa pode ter até uma comodidade maior. Ela pode ir antes, na secretaria do SESI, retirar o ingresso que ela tem, porque aí vai ser numerado os bancos lá, porque o teatro não é tão grande, não comporta tanta gente assim, se eu não me engano são 360 lugares do teatro, mas é um teatro muito confortável, muito legal. Então, às vezes, estavam tendo alguns espetáculos que aí as pessoas chegavam, falavam, não conseguiam o ingresso, porque demandava muita gente, ficavam... Aí agora está esse sistema. Começou a funcionar a partir de outubro agora, a pessoa pode ir lá e pegar o seu ingresso antecipado. E... voltando a esse núcleo que tem lá de artes cênicas, a gente está fazendo um trabalho agora que é Memória e Cidade. O SESI de São Paulo, depois de um tempo, ele mudou algumas regras. Antigamente era livre. Os grupos decidiam o que iam fazer. Hoje não. Todo começo de ano, o núcleo de lá de São Paulo manda qual que vai ser o tema que essa companhia vai estar fazendo. E esse ano foi Memória e Cidade, para todos os SESIs. Ele manda isso. Então a gente está retratando o que de memória tem da cidade de Campinas para a gente colocar no palco. E a gente está trabalhando a questão afro aqui na cidade de Campinas, né? Falando da escravidão, que Campinas foi uma das últimas cidades a abolir realmente a escravidão. Tem toda uma história. E é muito legal porque você acaba se apaixonando mais ainda pela história da cidade, porque quanto mais conhecimento você tem, quanto mais você vai estudar, você vai falar, poxa... Mas você se identifica, exato, ou não. Ou não, com coisas que não. Por exemplo, ali naquela praça que chamavam de Largo da Flor, que é a Praça Santa Cruz,
que um dos personagens que a gente fala dele é o Elesbão, que ele foi enforcado, esquartejado ali naquela praça. Hoje as pessoas às vezes passam ali e nem sabem, acho que tem um Pão de Açúcar, se não me engano, lá. Lá onde tem aquele Pão de Açúcar era onde ele ficou enforcado, naquele espaço. Eu até falo, não vou nem entrar ali, porque deve ter umas energias ruins. Então é legal quando você conhece a história, e o teatro ele te dá isso. Você fazer a pesquisa. Eu gosto ele te entrega Exato. para o público, ele entrega a informação ali de uma maneira muito lúdica. Exato. Né? E a Inês, ela deixa isso livre. Ela fala assim, gente, a gente só quer contar uma historinha? Não, o que vocês querem falar mesmo? Então, isso que eu acho legal. Aí eu falei, porque vai falar assim, vai falar de escravidão, pô, isso aí já passou, aquilo outro. Cara, eu acho que, assim, é uma dívida que eu acho que é eterna. Uma dívida eterna, porque... são histórias que você imagina assim, hoje, você fala assim, a escravidão ainda existe por outros meios? Existe, sim, né? Você não faz realmente aquilo que você quer, né? Mas naquela época, o cara não tinha nem opção. Era isso, era isso. Ou ele trabalhava, ou ele apanhava. Ou ele não trabalhava e apanhava. Ou ele trabalhava bem, apanhava. Trabalhava mal, apanhava do mesmo jeito. Era toda essa situação. E esse povo, ele construiu uma história, entendeu? Construiu coisas que até hoje está aí, e que eu acho que a gente, como artista, temos a responsabilidade de passar isso para perpetuar essa história. Exatamente. Você acha que Campinas é uma cidade que respira arte? Existem espaços suficientes de teatro, de música, para a população, para oferecer isso para a população, para ter essa opção de maneira acessível? Não. Eu acho que não, deveria ter mais. Eu acho pelo tamanho que a cidade é, entendeu? Pela importância que ela tem dentro de São Paulo, eu acho que Campinas devia ter muito mais esse acesso. Quantos teatros Campinas tem? Teatros públicos mesmo. Hoje, funcionando, a gente tem o Castro Mendes ali, que foi reformado, passou por todo movimento de artistas de Campinas, locais, porque queriam 10 anos fechado. Ficou só sendo pichado lá, abandonado. Lá tem salas maravilhosas para ensaio, que a pessoa pode chegar via prefeitura, pedir autorização para poder estar ensaiando nessas salas, entendeu? Lógico, a pessoa tem uma burocracia, porque senão todo mundo vai querer fazer, né? Aquilo lá, não é tão acessível assim, eu fui lá e não deixaram. Não é que tem que ir lá, fazer um documento, se registrar, que você vai estar utilizando por um tempo X, porque muita gente quer utilizar também. E por que muita gente quer utilizar também? Exatamente isso, pela falta de espaço que não tem. A gente tem o centro de convivência que está abandonado, aquele teatro. Está abandonado e é um espaço também muito, muito, muito legal, cara. E dá dó de ver, não só para eu que trabalho com isso, mas eu acho para a população em geral. Para a memória da cidade, para o patrimônio da cidade em si. Então eu acho assim, tem alguns espaços que mais na periferia, como eu vou repetir de novo a Casa Andorinhas, porque eu gosto muito de lá e sempre faço trabalho com o pessoal. A Casa de Cultura Tainã, que é uma casa que sobreviveu dentro das casas de culturas, que teve um boom em Campinas, na década de 80, mais ou menos, se eu não me engano, que tinha muita casa de culturas, desculpa. E só que foram morrendo também, por falta de subsídios, por tudo isso. N fatores. Vários fatores. E algumas ficaram, né? E outras estão tentando ressurgir. Só que aí, algumas aqui e outra acolá. A Casa de Cultura Tainã é uma dessas, que sobrevive ali na região da Vila Castelo Branco. E essa Casa Andorinhas, que é na região do DIC, eu não sei informar direito qual DIC que é, mas é só a pessoa entrar via internet, Casa de Cultura Andorinhas, que ela vai achar, pode acessar. E o Teatro Padre Anchieta, que é um teatro muito legal também, só que tem pouco acesso, está lá se deteriorando. O Teatro Padre Anchieta, muita gente nem conhece. Eu confesso que eu não conheço. Exato, muita gente não conhece aquele teatro. E é um teatro, cara, que se for investido, tem uma estrutura legal, entendeu? Mas ele está lá, abandonado também. O próprio Teatro Carlito Maia do Bosque, que é um teatro super bonitinho, onde tem espetáculos infantis lá que sempre, finais de semana, de acesso à população também, é pago, mas é um valor quase simbólico. Exatamente, só que também não está sendo bem conservado. Eu fui lá no final de semana passado, né? E sempre estou vendo espetáculo lá e falo, pô, é um teatro que poderia ter um cuidado maior. Faz parte da história, tá dentro do bosque ali, sabe? As famílias que vão visitar o bosque. Geralmente, tem um espetáculo, vamos assistir. Então, cara, eu acho que falta mais espaço pela importância histórica que a cidade tem, cultural. A gente tem aqui Carlos Gomes, a gente tem diversas pessoas que nasceram daqui.
ou vieram para cá e aqui se fizeram culturalmente. E só que eu acho que está deixando a desejar. E eu acho que não só da parte do poder público, mas privado também. O SESI é um espaço privado, mas eu acho que para uma cidade de Campinas, ter o teatro dele ainda é pequeno, entendeu? E ter uma cidade que nem essa, ter 2 teatros, um privado, né, e o Castro Mendes, que é o outro, meu, olha Campinas, né, quanto a gente é, mais de 2 milhões, por aí, mais ou menos, de habitantes. É quase chegando a 1,3 milhão, Isso, exatamente. por aí. Campinas, Campinas, só, tô falando de Campinas, tô falando aí da região metropolitana, né, porque atende Campinas, atende toda essa região. Então, Sim. cara, eu acho que deveria ter N espaços aqui. Cinema público, cinema pro povo. A gente tem o espaço hoje pro povo, é o MIS, central, né? Regional tinha alguns também, na década de 60, década de 70, década de 50 tinha vários. Hoje não tem mais. Cine Rink, todos esses cinemas descentralizados, entendeu? Hoje o cinema é só acesso, vamos dizer, virou acesso de luxo. É shopping, né? Basicamente é shopping. Não, Daniel, voltando a falar do Núcleo Tá. Experimental de Cinema e Arte, quais cursos vão ser oferecidos lá? Cara, agora, nesse começo? Sim. No começo a gente vai estar trabalhando a história do cinema, vai estar falando mais sobre a história do cinema russo, vai estar falando sobre Eisenstein, sobre o cinema alemão, meados todo o cinema, e até chegar ao nacional, aí Glauber Rocha, vários outros nomes do cinema. E aí, esse primeiro momento vai ser uma coisa mais de estudo mesmo, né, para estar conhecendo. Depois, a gente vai estar falando dos grandes autores, que eu acho que o cinema não existe sem o roteirista. Sempre falo assim, não adianta às vezes você ter milhões para fazer um filme, ter um puto equipamento, fazer um filme e você não tem uma boa ideia, um roteiro bom. Então, para mim, morre aí. Às vezes você tem um roteiro maravilhoso, não tem tanta produção, mas tem um roteiro lindo que você fala, poxa, me apaixonei por isso. Então, a gente vai estar falando sobre isso, os meandros do roteiro tanto para cinema, roteiro de vídeo, que é diferente, roteiro publicitário, que também é diferente, e roteiro de TV, que é totalmente diferente. Então, a pessoa vai estar aprendendo passo a passo o que é. As linguagens e sublinguagens dentro do roteiro aí, exatamente. Esse vai ser o segundo passo, a gente vai por passos mesmo. Depois, a gente vai falar das diversas funções dentro do set de filmagem, e aí é diretor de fotografia, então vai vir um diretor de fotografia falar sobre a experiência dele dentro do cinema, qual que é a importância do diretor de fotografia, o continuista, que muita gente acha assim, o que é continuista, né? Qual a importância desse cara dentro de um set? Muito importante, entendeu? O cara é importantíssimo. Eu não vou falar tudo aqui agora também, que a pessoa vai ter que ir lá experimentar. Eu convido todos vocês a ir lá experimentar. E como que a pessoa encontra o Senarte? O Senarte. Eu trouxe até uma colinha, gente. Vocês desculpem que é muita coisa na cabeça, mas tem aqui os endereços tudo. Ó, a CIA Senarte, ela fica na Avenida João Jorge, 166. É um prédio que está, quer ver, bem próximo ali à região que tem aquela igreja gigante lá. Não sei se posso falar o nome da igreja aqui. Então, tem aquela igreja gigante e uma autoescola. Está bem no meio, assim. Aquele prédio era do Sindicato de Saúde, o sindicato cedeu esse prédio, reformou o prédio. E é um prédio bem confortável para poder fazer as aulas e tudo. E quem quiser mais informações também pode ligar no 3235-3951, 3235-3951, ou procurar por CIA Senarte na internet. Tem o website www.ciasenarte.com.br, que vai achar todas as informações também do curso, não só do núcleo, mas dos cursos que lá tem. Tem curso de dança de salão, tem sarau, que uma vez por mês tem sarau que a pessoa que quiser pode estar participando também, levando poesia, música, o que quiser. É um espaço aberto para a pessoa participar. Democrático. Exatamente. De arte. Daniel, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Fica aqui o convite para que você volte sempre que tiver alguma coisa para falar de cultura da cidade ou de fora daqui. Ok? Tá bom. O Conexão Regional fica por aqui e a gente volta no próximo programa. Tchau e até mais.